Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então à aula. Bom, cara, eu queria fazer uma proposta para ti que é a seguinte: se tu tá gostando do curso, tu tá conseguindo acompanhar a didática, tu tá achando a didática boa, eu vou te pedir com carinho que tu te inscreva no canal aí, se tu ainda não é inscrito, e que principalmente tu compartilhe esse vídeo com aquele bruxo que, talvez tá quase desistindo da programação, ele acha que é difícil. Se tu tá conseguindo pegar a didática, dá a oportunidade para esse teu amigo aí e compartilha esse vídeo ali com ele, essa sequência desse curso aí, para que ele também consiga entender o material e também não desista da programação, perfeito? Vamos fazer um movimento solidário dos programadores aí do Brasil, perfeito, pessoal? Bom, pessoal, então continuando a nossa aula, né, eu vou lançar um problema para vocês agora, ó, que vai ser um probleminha que vai arrancar os cabelos de vocês aí. É o seguinte, tá? A gente precisa, em vários sistemas a gente vê que quando a gente vai às vezes gravar no banco de dados, a gente deixa os dados em maiúsculo, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa string praça. Imagina que eu queria colocar, sempre que eu for chamar o meu mostrar no mapa, ou depois para salvar no banco de dados, sempre colocar uma string em maiúscula. Como é que eu poderia fazer isso? Aí tu vai me olhar e vai dizer assim, Thiago, mas isso, vou perder os cabelos com isso. Isso é muito fácil. Perfeito, pessoal. Realmente, isso aqui não é um trabalho difícil de fazer. Mas agora a pergunta é, em qual lugar do nosso sistema a gente poderia colocar essa lógica, perfeito? Vamos pensar na solução mais simples. A gente está com a tela aqui, tá? A primeira solução é, olha só, Thiago, eu vou criar uma string aqui, cara, ó, chamado de nome do lugar. Nome do lugar. E nessa string aqui eu vou fazer aqui, ó, né? Vou criar aqui a minha string nome do lugar. E aqui embaixo nessa string, eu vou comentar aqui, fazer um comentáriozinho. Aqui embaixo eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer a minha lógica para botar em maiúsculo. E depois eu vou pegar esse nome do lugar e passar aqui dentro do construtor, perfeito? Isso poderia ser uma solução, pessoal, poderia ser uma solução, tá? Mas vamos ver o problema dessa solução aqui, de a gente pegar e colocar em maiúsculo aqui e aí passar para o lugar. É o seguinte, imagina que hoje a gente está chamando essa nossa classe aqui, ó, através da main, né? A gente está chamando ela através do main. Tá, mas se eu chamasse de outro lugar da minha aplicação, eu também ia ter que fazer sempre, coloca em maiúsculo, passa para o construtor. Ou até mesmo se eu criar um outro objeto lugar, né, se eu tivesse que vir aqui, pegar esse cara aqui e criar o outro objeto aqui embaixo, eu também teria que passar ele em maiúsculo aqui embaixo também. Então, e se fosse mais interessante a gente colocar essa lógica de deixar em maiúsculo dentro da classe lugar? Pô, aí já começou a ficar mais interessante. Então é isso que nós vamos fazer hoje, perfeito? Então eu vou pegar essa lógica, eu vou apagar isso aqui, né? Vou deixar o código do jeito que a gente estava. E lá dentro da classe lugar, né, a gente vai dizer assim, ó, quando ele receber uma string qualquer, tu faz o seguinte, meu amigo, ó. Antes de colocar para o nome, porque aqui o que ele faz? Ele pega a string qualquer e passa para o nome. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes de tu me atribuir para o nome, tu me dá um upper, né? Um upper to, opa, desculpa, ó, vai digitando, vai dando um Ctrl espaço aqui, ó, dá um to uppercase, né, deixa em maiúsculo. Então tu vai deixar ele em maiúsculo e vai passar para o nome, perfeito? Tranquilo, vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir no meu main e vou rodar o programinha. Vamos ver se a gente conseguiu solucionar esse problema. Olha ali, pessoal, ó, ele já colocou a string ali em maiúscula, perfeito? A gente conseguiu fazer com sucesso o nosso problema e nós ainda ganhamos uma super vantagem de que em qualquer lugar ou sempre que a gente criar um lugar, né? Sempre que a gente criar, eu posso criar um outro lugar aqui, ó, lugar 2. Até vou trocar, pessoal, esse aqui tá mercado, ó, eu vou colocar ele assim, ó, objeto lugar, eu vou chamar esse cara aqui, tá? Aqui embaixo que eu vou modificar, ele me deu um erro, ó, vou modificar ele aqui, perfeito. Se eu quiser criar um outro lugar aqui, que nem o bar do Zé, né? O bar do Zé que a gente fez aqui. Eu vou criar aqui um objeto lugar 2. Lugar 2. Se eu quiser criar esse segundo objeto aqui, ó. Esse bar do Zé aqui, ele também já vai estar em maiúsculo, tá? Só que, então, pessoal, conseguimos resolver com sucesso, certo? Bom, nem tudo são flores, né? Eu queria mostrar para vocês um problema no nosso código aqui que vai acontecer. Olha só, pessoal. A gente veio aqui no nosso objeto lugar, criou um lugar chamado praça, e agora a gente vai fazer o seguinte, olha que medonho, ó. Por algum motivo lá no meio do meu código eu precisei mudar o nome desse objeto, né? Então eu chamei aqui ponto nome, igual a gente já viu na última aula, e vou dar um igual a bar do Zé.
bar do Zé. Vamos ver se ele deixou esse bar do Zé em maiúsculo agora. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, vou executar. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele deixou o bar do Zé, ó, ele não colocou maiúsculo em todas elas. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, pessoal. Eu queria mostrar esse problema para vocês. Olha só. Quando a gente chama o objeto ponto o nome, essa nossa classe main, ela tá pegando a mão dela e enfiando lá dentro da classe lugar e mexendo no nome, tá? Ela tá fazendo isso aqui, ó. Eu botei até aqui, ó. Eu deixei aqui um slide aqui para mostrar para vocês. A tecnologia é fantástica, né? Deixa eu abrir esse cara aqui. Aqui, ó, a nossa classe main, ela tá invadindo a nossa classe lugar e tá alterando o nome lá dentro, tá? Perfeito? E a mesma coisa ela tá fazendo com avaliação, mas vamos concentrar só em lugar agora. Vê se uma abordagem melhor não seria fazer o seguinte, olha só. A nossa classe main, ela não poderia acessar mais direto o nome da nossa classe lugar. Ela teria que se comunicar através de alguma porta, dizer pra classe lugar, ó, lugar, seta o nome aí. E a minha classe lugar é que iria tratar de trocar um nome. Vocês entenderam? Olha, o poder de trocar um nome hoje está com a classe main. Pode ser outras classes que vão chamar a classe lugar. A gente quer que na classe lugar, ela, somente ela, tenha poder de editar um nome. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso assim, pessoal. Aqui no lugar, a gente tem essa notação chamada public. Isso quer dizer que essa string nome é possível ser acessada de qualquer outra classe. Tá? Então a gente vai vir aqui e vai trocar, ao invés de public, a gente vai trocar para private. E esse cara aqui, vou trocar para private também. Então a gente tem um private nome e um private avaliação também, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele já vai me dar um erro no meu main, ó, Thiago. Tu não pode mais acessar um nome dessa forma que tu tá fazendo aqui. Então tá perfeito, pessoal. O compilador não vai mais deixar a gente editar o nome, garantindo agora que sempre que a gente criar, o nome é sempre a classe lugar, ó. O private, ele quer dizer assim, ó, somente a classe lugar pode alterar essa string nome, essa string avaliação, e pode usar ela. Tanto isso é verdade, confia, confia. Tanto isso é verdade que nesse método mostrar no mapa aqui, ó, ele tá usando a classe, aqui, ó, ele tá usando esse atributo nome, ó. E aqui ele não tá me reclamando. Somente dentro da classe lugar a gente pode editar o nome, tá? E esse é um poder, então, que ele deu pra nós, perfeito? Tá, Thiagão, mas aí vocês vão me perguntar assim, bah, Thiagão, beleza, cara. Entendi. Mas e qual é que é o poder disso aí? Como é que eu vou acessar agora se eu quisesse trocar um nome? Eu vou sempre ter que estar fazendo um novo objeto? Não, cara, a gente pode fazer o seguinte. Então, a boa prática de a gente fazer é encapsular, essa palavra é o encapsulamento. É a gente encapsular o acesso ao nome. Quem pode acessar o nome? Somente o lugar. Então, a gente vai fazer aqui funções de acesso para poder acessar o lugar, perfeito? E essas funções são os famosos, tu já deve ter, se tu já viu Java, já deu uma olhada, tu já deve ter ouvido falar nos famosos getters e setters, né? Então eu vou pedir para uma ajuda do Eclipse, vou dar um botão direito aqui, vou vir aqui em Source, gera para mim, Eclipse, os getters e setters, e ele vai perguntar, beleza, Thiagão, de quem? Da avaliação ou do nome? Eu quero que seja do nome, cara. Aí gera para mim. Ele gerou para mim aqui um get e um set, perfeito? A gente vai ver eles depois ali mais a fundo, mas agora, como é que eu uso esses caras aqui? Bom, pessoal, eu tô no main. Eu quero trocar o nome. Era essa a premissa, né? Então eu vou chamar esse meu objeto lugar. Ponto set. Seta pra mim o nome. Olha só. Seta pra mim o nome. E qual o nome que tu quer? Então eu vou botar aqui bar. Vou botar tudo em minúsculo, inclusive. Bar do Zé. Tá? Então, olha só, pessoal, objeto lugar, ponto set nome bar do Zé. Vou dar um Ctrl S para salvar, ele vai setar esse nome lá para mim, tá? Aí vocês vão me dizer, Thiago, mas qual é que é a vantagem, Thiago? Olha só, isso aqui ficou até pior, agora tem um set para fazer. Não, pessoal, isso ficou melhor. Olha só, a partir do momento que a gente criou os nossos getters e setters aqui, ó, o nosso set nome, quem é que tá setando o nome? Aqui embaixo agora é a nossa classe lugar. Então, o que que a gente fez? A gente fez exatamente isso aqui, ó. O controle da edição do nome tá na classe lugar. A gente encapsulou, tá, o acesso a esse atributo. Tá? Esse é um nome mais correto, aí, um nome de desenvolvedor aí, que o pessoal usa na programação. Né? A gente encapsulou o acesso a esse atributo. E o que que isso nos traz de vantagem? Porque agora, como o lugar é que tem acesso, a gente pode vir aqui e dizer assim, ó,
toda vez que alguém setar o nome, a gente pode vir aqui e dar um ponto uppercase. Tu coloca ele em maiúsculo, tá? Vou dar o Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no meio, vou rodar o programinha. Ele já colocou também o bar do Zé em maiúsculo, tá? Perfeito? Então, pessoal, nós conseguimos... Olha o que nós fizemos. Agora o poder do acesso ao nome tá atrelado à classe lugar. Bom, pessoal, então o que a gente conseguiu com isso agora? A gente conseguiu que a classe lugar é quem gerencia o acesso a esse atributo nome, tá? E isso nos deu a vantagem de, cada vez que eu acessar esse nome, ó, cada vez que eu setar um nome, eu sempre vou fazer o uppercase. Então agora, voltando aqui para o gráfico, pessoal, não importa quem chamar a classe lugar, se é um main, se é uma outra classe de biblioteca, se é não sei quem, ele sempre vai deixar o nome em maiúsculo, porque é dentro da classe lugar que acontece isso, perfeito? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, perfeito? E nós vamos continuar aprendendo ainda mais com esse nosso exemplinho prático aqui, perfeito? Um abraço para vocês, espero vocês no vídeo que vem e vamos que vamos, viu?